Pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais um dia aí de debates, né, sobre um tema tão festejado, 25 anos de juizado especial, e aí nessa noite de hoje com presenças ilustres, assim como a noite de ontem, né, hoje aí nos brindando com a sua presença o professor Gaio, grande amigo, grande mestre, a quem desde já agradeço imensamente a participação, né? Sempre disposto a contribuir um pouquinho com os estudantes e com a classe da advocacia aqui de Juiz de Fora, né? Dos seus conterrâneos, apesar da agenda sempre atribulada. E também agradecer a presença da doutora Marina Salles, juíza federal aqui da Primeira Vara Federal de Juiz de Fora, grande amiga, né, profissional exemplar, que eu tenho certeza aqui que a modéstia vai impedir dela falar que tem um dos melhores números aqui, né, de todo TRF1, em termos de efetividade na resolução dos processos da Primeira Vara Federal. Enfim, eu acho que vai ser uma noite de grande proveito para todos nós. Mais uma vez agradecendo a subseção de Juiz de Fora por essa oportunidade, né, que ela tem nos dado aqui através da Comissão de Processo Civil de promover a educação continuada para os advogados aqui de Juiz de Fora e região, esse incentivo também à formação dos nossos alunos, e aí nesse ponto agradeço à Faculdade Docto, né, e a todos os alunos aqui presentes pelo interesse, porque como eu já havia dito em momentos anteriores, juizado especial é uma legislação que dificilmente a gente vê, infelizmente, né, dificilmente a gente vê nas grades curriculares, né, das faculdades, pelo menos na grade curricular regular. E acaba sendo, como o próprio professor Márcio Faria colocou ontem, uma porta de entrada para a advocacia. Então, é importante a gente debater tema, entender melhor um pouco sobre a sistemática do juizado, né? Porque muitas pessoas acreditam que basta saber processo civil para saber como é que se dá o procedimento do juizado especial, e a gente sabe que não é bem assim. A doutora Marina pode falar melhor aí, né? Com a experiência empírica aí de ver a atuação dos advogados aqui em Juiz de Fora. Enfim, espero que mais uma vez seja uma noite proveitosa para todos. Professor Gaio, passo a palavra para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Estou, inclusive, com a obra aqui do processo dos juizados especiais cíveis estaduais, federais da Fazenda Pública, né? Depois, se o senhor puder falar um pouquinho sobre ela. Essa aqui foi até a de 2019, não sei se já tem outra tiragem agora, mas, enfim, deixo aí a palavra para o senhor. Bom, primeiramente, boa noite para todos. Dizer da minha gratidão pelo convite feito pelo querido, sempre orientando, né, Brenner, um querido orientando, que muito dedicado, muito diligente, muito sério, muito compenetrado nas suas produções, e que eu tenho um orgulho de poder ter sido seu orientador no mestrado e poder aí passar a condução da Comissão de Processo Civil da OAB de Minas Gerais, né, subseção 4ª, que é Juiz de Fora, né, ao qual você era meu vice, por alguns motivos difíceis, não podemos continuar, mas agradeço demais o seu convite, a OAB de um modo geral, a rede de ensino Docto, né, que está aí também prestigiando o evento, aos demais membros aqui presentes, tem muita gente, né? A doutora Marina Salles, né? Uma satisfação estar aqui dividindo essa noite com você, e todos os demais presentes, apaixonados pelo processo. Eu estou aqui, quero dizer que eu estou aqui também basicamente no Instagram também,
estar ligado ao mesmo tempo aqui, porque, evidentemente, as inscrições, vários alunos meus tentaram fazer, vários profissionais tentaram fazer inscrição no evento, mas não conseguiram. Então, está aqui numa live no Instagram para poder também colocar todo mundo presente nessa possibilidade de estar hoje, nessa noite, podendo discutir as temáticas mais relevantes que envolvem esse meio de solução de conflito, um meio propício dos melhores, que envolve, então, a sua especialidade na justiça brasileira, mais precisamente na justiça civil pátria. Eu quero, primeiramente, na temática que nos foi solicitada pelo Brenner, envolve a ideia de que deveria ser um seminário sobre os juizados especiais, e sendo um seminário sobre os juizados especiais, certamente teria que ser um tema da maior envergadura, tendo em vista que nós temos esse ano, em setembro, fazemos aí 25 anos da Lei 9.099, e certamente nós teríamos aí que festejar, e temos que festejar, essa legislação que foi antecedida por uma de 84, mas que certamente teve, de uma forma muito melhor, aprimorado determinados institutos e também, de uma forma mais aguda, se encaixar melhor na realidade brasileira. Bom, e para isso, então, o tema ao qual nós sugerimos foi, então, o Código de Processo Civil, 2015, os juizados especiais, ou juizados especiais do CPC 2015, essas relações entre ambos, né, tão difíceis, tão conturbadas, mas também necessárias de determinadas soluções, e essa reflexão dentro de um plano maior, que é o plano do processo de desenvolvimento. Na verdade, o processo de desenvolvimento é uma área metodológica, nós já trabalhamos aí há quase 2 décadas, temos várias obras sobre esse assunto, ao qual o processo, como um instrumento, um mecanismo, um método apto a solucionar controvérsias, não é mais do que isso. Um instrumento voltado, basicamente, à melhoria de qualidade de vida. Não é possível nós analisarmos o processo somente como um mecanismo técnico, frio e, basicamente, abstrato, no casuísmo ou nos casuísmos que ele traz para a vida de todos nós. O processo é, sim, um instrumento de melhoria de qualidade de vida, é um instrumento que pode e vai, como também deve, ter como seu propósito poder atingir a sociedade de um modo geral, e esse reflexo, que eu chamo de reflexo, à sociedade, ele advém de uma série de responsabilidades do próprio poder judicante, dos atores que estão presentes desse instrumento, e ainda eu chamo também de flexos, são as questões que ocorrem dentro do processo, que vão gerar e vão ter respaldo numa atividade que nós chamamos também de processo justo. Né? O processo, quando ele caminha, ele deve caminhar pautado ou balizado em determinados conteúdos que vão gerenciar a marcha procedimental e, certamente, dar o teor da qualidade ao qual ele trilha e, ao final, será entregue à prestação jurisdicional. Esse tema de processo de desenvolvimento é, de certa forma, um tema muito novo no Brasil. Poucas pessoas discutem o processo como um instrumento de desenvolvimento. Mas aqui, em rápidas palavras, em rápidas pinceladas, antes de nós entrarmos propriamente num aspecto mais técnico da atividade jurisdicional, se faz importante notar que desenvolvimento não é crescimento econômico. São 2 questões completamente diferentes. São 2 conceitos completamente diferentes, ainda que sejam umbilicalmente ligados, mas são extremamente diferenciados. O conceito de desenvolvimento ele veio basicamente da década de 70 para cá, meados de 60 para 70. E, de uma maneira direta, desenvolvimento seria basicamente a alocação de recursos nos mais diversos setores da economia, de modo a melhorar os índices de bem-estar social e econômico. Ou seja, melhorar o desemprego, melhorar a malha rodoviária, melhorar a malha ferroviária,
melhorar a saúde, melhorar a educação e melhorar, sobretudo, o serviço público da justiça. Todos nós somos consumidores da justiça. Cada um de nós gasta R$ 449 ao ano para ajudar a deixar o Poder Judiciário funcionando. Então, nós somos contribuintes, nós ajudamos para isso, e nós somos consumidores de um serviço público, como um pronto-socorro, como uma casa de vereança, por exemplo. O serviço público da justiça deve estar aberto a todo momento, e nós não sabemos quando nós seremos, então, agredidos nos nossos direitos materiais ou imateriais, de modo que ele deve estar sempre à disposição do cidadão comum. E aí, como nós falamos de desenvolvimento, nós estamos falando de alocação de recursos, então não quer dizer só o que interessa é o PIB, é a balança comercial brasileira. Interessa muito mais que quando o Estado arrecada, como ele vai alocar os ganhos decorrentes da sua atividade econômica. E o Poder Judiciário faz parte desta modelagem. Basta nós vermos que o Judiciário hoje ele tem um gasto de 93,5 bilhões de reais, basicamente 1,4% do PIB é gasto na atividade jurisdicional, seja com servidores, seja com tecnologia, seja com aparelhos que envolvem atividade jurisdicional. Nós temos no Brasil hoje, basicamente, 18.181 juízes, na faixa de 250 mil servidores, sendo que boa parte desses são terceirizados. Aqueles cargos, como diz no direito administrativo, são os cargos precários ou contratos precários. Então, muitos desses servidores não têm uma vinculação direta e comprometida com o Serviço Público da Justiça, ainda que trabalhem muito bem, mas ali estão somente de passagem. E aí é de se observar a qualidade da prestação jurisdicional, e mais precisamente como nós estamos falando de juizados especiais. Juizados especiais, ele vai na linha de que Calamandrei já dizia, né? É o ambiente do homem da estrada, o homem da rua. Os juizados, ele tem ou deve ter a característica para a qual ele foi destinado a fazer, foi destinado a criá-lo. Então, a ideia da informalidade, a ideia da economia processual, a ideia da simplicidade, a ideia, portanto, de uma concepção mais perto do caboclo brasileiro, do cidadão brasileiro, tem, e certamente é necessário ter, esse apontamento que envolveria o desenvolvimento no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. E a ideia dos juizados, tendo como oralidade um ponto essencial, ainda que muito pouco usada, evidentemente, na sua potencialidade, mas tendo oralidade, tendo baixo custo, tendo as questões que envolvem audiências unas, e que envolve, portanto, a ideia de concentração de atos processuais, certamente é importante para a consecução dos direitos que estão ou que vêm sendo praticados e muitas vezes aviltados neste país. Nós sabemos que a justiça comum é uma justiça extremamente pesada. E os custos de transação de um investidor no país são elevadíssimos. Na medida que você tem, por exemplo, hoje, pautado na justiça em números, usando a jurimetria para analisar a qualidade da prestação jurisdicional no Brasil, nós vamos perceber, por exemplo, que no último Justiça em Números de 2018, que saiu em 2019, né, o 2020 vai sair agora em setembro, outubro, a média de duração de um processo no Brasil é de 7 anos e 11 meses, na Justiça Comum Estadual. Estou pegando a Justiça Comum Estadual porque a Justiça Estadual detém 80% dos processos ativos no Brasil. Então, se nós pegarmos a Justiça Estadual, 80% dos processos que correm no Brasil, a média de duração é de 7 anos e 11 meses, contando atividade cognitiva e atividade
executivo. Já a execução extrajudicial, por exemplo, de títulos cambiários, ela tem uma média de duração de 8 anos e 3 meses. Notadamente, um cliente chega ao nosso escritório, não vou dizer para ele, olha, você está disposto a esperar 7 anos e 11 meses para o teu processo caminhar? Evidentemente que não, né? Mas certamente é uma radiografia importante para compreender que o processo tem uma racionalidade voltada ao desenvolvimento na medida em que um juiz ele aumenta e diminui com a sua decisão a taxa de juros. Um juiz emprega e desemprega com a sua decisão judicial. Enfim, o que eu quero dizer é que os impactos de uma decisão judicial na vida, na sociedade, envolvem melhoria de qualidade de vida. Olha o que nós estamos passando agora, durante essa pandemia. Olha quantos julgados o STF e o STJ já tiveram oportunidade de fazê-lo e das mais altas complexidades. Tem se criado precedentes nesse momento de pandemia. Isso eu não vou relatar aqui, nós temos vários, não é motivo da minha palestra de hoje, mas nós temos vários assuntos, por exemplo, a questão federativa, ou do Pacto Federativo nosso, ao qual compreendeu que estados e municípios teriam competências determinadas e que deveriam ter essa responsabilidade para atuar no combate ao vírus pandêmico que nós temos nesse momento. E o Supremo decidiu sobre isso. Então, você nota, e isso tem uma relação muito grande com os juizados especiais. Por quê? Porque os juizados especiais, e eu falo isso nessa obra, Brenner, está na 3ª edição, Processo dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais da Fazenda Pública. Os juizados especiais é um sucedâneo dos códigos estaduais que nós tivemos de 1891 a 1930. A Constituição de 34 veio a retirar essa competência dos estados e delegou para a União. Mas os juizados especiais, eles devem atuar e atuar fortemente naquele ambiente, naquele estado, naquela determinada região, ao qual o Poder Judiciário estará mais perto do cidadão comum. Aquilo que o Calamandré, então, falou do Duomo da La Estrada é exatamente isso. Quem conhece mais da saúde de Minas do que Minas? Quem conhece mais da malha rodoviária e ferroviária do Rio de Janeiro ou de São Paulo do que os estados do Rio de São Paulo? Ou lá de Pernambuco, ou lá da Paraíba, ou mesmo do Piauí, ou mesmo do Maranhão. Então, veja só, quando o investidor ele vem trazer investimento para o país, ele vai observar, e observa certamente, né? Nós somos advogados da Confederação Nacional da Indústria, e é muito claro que quando o investidor olha para o Brasil, ele vai olhar tamanha segurança ou insegurança que ele tem no investimento no país. E quem vai dar essa segurança, aqui no âmbito que nós estamos conversando na nossa palestra de hoje, um grande ator é o Poder Judiciário. Quando você tem uma baixa densidade normativa, quando você tem uma baixa densidade de unidade do direito, quando você tem uma baixa densidade do cumprimento das obrigações, e notem bem que quando eu estou falando que um processo dura 7 anos e 11 meses, que é o que o CNJ vem analisando desde 2006, eu não estou a me referir à satisfação do direito. Eu estou me referindo que dura 7 anos e 11 meses, mas no final e ao cabo, eu não sei se o direito foi resolvido. Eu não sei se a atividade jurisdicional foi satisfeita. O dado que nós temos é que entre a cognição e a execução existe essa média de 7 anos e 11 meses. Mas, ao final, não há, porque também é difícil a jurimetria trabalhar com isso, não há possibilidade de poder compreender se o direito foi satisfeito. Veja só o caso da execução. Na execução, por exemplo, algo que nos juizados especiais, por mais que pode parecer simplório, mas não é, e nós temos 2 momentos diferentes nos juizados especiais. Você tem uma execução para título executivo judicial e tem uma execução para título executivo extrajudicial. A judicial não extingue o processo se não encontrar bens do devedor. A extrajudicial extingue o processo se não encontrar bens do devedor. Então, você veja só que até dentro dos juizados especiais a execução é tratada diferente quando você tem títulos executivos judiciais ou extrajudiciais. Mas veja só, hoje é muito fácil
Você abrir e fechar uma empresa, em 8 dias você faz isso. É muito fácil hoje, as pessoas compram poucos bens imóveis e compram mais bens móveis ou semoventes. Há uma dificuldade de percepção na aquisição de crédito por parte do credor. Então, a crise da execução, que está na justiça comum, está nos juizados, ela envolve uma percepção do investidor em custo de transação enorme. Enorme. E observem bem, então, que na medida que você tem um poder judiciário que, ainda que trabalhe muito e trabalhe bem, mas quando nós observamos que no último Justiça em Números, nós temos aí basicamente 78 milhões de processos colocados pela Justiça em Números, mas que não são 78 milhões, porque na análise de dados quantitativa do CNJ, não se leva em conta os processos baixados. Os processos baixados, na concepção da pesquisa, são aqueles que foram para tribunais superiores e estão suspensos, aqueles que estão para descer, aqueles que estão em cumprimento de sentença e aqueles que estão em processo de execução, que não são colocados na pesquisa. De modo que hoje nós teríamos, em tese, basicamente, por volta de 105 a 110 milhões de processos. Ou seja, 1 em cada 2 brasileiros tem um processo no Poder Judiciário. E essa crise vem desde 1974. Nós temos dados do STF, ao qual abriu os trabalhos na Suprema Corte em 74, dizendo que o judiciário andava a pé enquanto o país andava de avião. Esta ideia, já no plenário do Supremo, em 1974, e o Alcino Salazar também tem uma obra, Reorganização do Poder Judiciário, de 75, ele dizia basicamente as mesmas coisas, e com as mesmas reclamações, ou seja, as reclamações já em 74, portanto, mais aí de 40 anos, as reclamações eram as mesmas de hoje. Baixa tecnologia, muitos conflitos repetitivos, lá em 74, 75, eram servidores públicos que tinham muitos processos em repetição. Já se falava em 74 que deveria se inibir em grau de recurso, aumentando os honorários advocatícios. Não é algo novo que o CPC trouxe, isso já vem desde lá de trás, desde mais de 40 anos atrás. A formação dos profissionais do direito já era uma preocupação daquela época, a formação dos juízes também, já se reclamava de muitas faculdades de direito naquela época. Então, isso está para te dar um panorama de que, basicamente, os problemas são os mesmos. E haveria essa ideia de que, com os processos eletrônicos, com a informatização dos processos, nós teríamos uma melhora no lapso temporal do desenvolvimento do recurso, e o que não se comprovou como uma verdade. Nós temos uma lei dos processos eletrônicos, que é de 2011, e que vem sendo implantada aos poucos. Nós temos hoje, por exemplo, 79,2% de processos eletrônicos, um acervo de 100% de processos no Brasil, 79% são processos eletrônicos. E nós não vemos a diminuição do lapso temporal na duração dos recursos, na duração da ação em primeiro grau. Vemos pequenas melhoras, tímidas melhoras, mas não por um problema do Poder Judiciário. Não por um problema do Poder Judiciário, totalmente dizendo, mas por uma cultura do próprio país, uma cultura de conflito e não uma cultura de consenso. Costumo falar para os meus alunos, o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal foi colonizado pela Espanha. Se nós formos hoje ao artigo 117 da Constituição espanhola, lá está claro dizendo que a justiça é feita para o povo em nome do rei. Tudo tem que passar pelo togado. E nós recebemos isso. O latino e o brasileiro têm pouca afeição a resolver os conflitos com os seus pares. E acho que teria mais legitimidade ir ao Poder Judiciário para resolver um determinado conflito e não resolver esse conflito de forma consensual. Não há cultura da política do consenso no Brasil. Essas palavras iniciais, basicamente, são para notar como o Código de Processo Civil norteou os seus trabalhos. É bem verdade que
quando nós abrimos o Código de Processo Civil, na exposição de motivos do Código de Processo Civil, está lá prometido o seguinte: um poder judiciário que não resolva, que não conheça e não resolva os problemas ou os direitos, ou a iminência de agressão a direitos, não seria um poder judiciário em sintonia com o Estado Democrático de Direito. Bom, aqui não é o Gaio falando, isso é a exposição de motivos do Código de Processo Civil. E é muito importante, muito emblemático isso, porque o Código reconhece que o ordenamento tem uma responsabilidade muito grande na atividade jurisdicional. E não poderia ser diferente. E quando nós observamos o Código de Processo Civil, nós vamos, pelo menos eu citaria aqui 5 predicados, que seriam os 5 predicados que entendo que o legislador mirou da melhor forma. O primeiro predicado seria da previsibilidade. Não resta dúvida que o Código de Processo Civil, ele, no momento que ele cria um livro 2 da parte especial, somente processos tribunais, e os meios de poder, então, enfrentar as decisões judiciais, ele tem, na verdade, um propósito com isso. A criação dos chamados precedentes judiciais normativos, que eu prefiro chamar de efeito vinculante das decisões judiciais do que precedentes. Nas minhas obras eu sempre falo muito mais dos efeitos vinculantes das decisões judiciais do que propriamente os precedentes, para não fazer uma analogia, uma alusão a um regime que não é o nosso. O que se quis, ou o que se quer, é a unidade do direito. É ter a previsibilidade das decisões judiciais. Então, o que se quer com isso é, basicamente, que haja, literalmente, uma intensiva pedagogia ao princípio da confiança. É preciso nós termos confiança às decisões judiciais. Não sermos pegos de surpresa por jurisprudências defensivas, por questões que envolveriam, então, de certo modo, comportamentos jurisdicionais que nos pegariam de surpresa em determinada demanda judicial. É evidentemente que a análise do comportamento jurisdicional é feita por qualquer ator do processo, mas que, no momento que nós estamos confiando nas decisões judiciais, e os precedentes vieram para isso, de certa forma, criaram a unidade do direito, não é possível, sobre o mesmo assunto, você ter 19, 25 decisões diferentes. Nós temos, então, a ideia de um cotidiano estável. A Europa já reconhece como direito fundamental o direito ao cotidiano estável. Está na Carta de Direitos Fundamentais de 2000, na União Europeia, o direito ao cotidiano estável. E aí nós vamos para o segundo predicado. Primeiro, a previsibilidade. O segundo é a segurança jurídica. Evidentemente que a previsibilidade tem como seu sucedâneo a segurança jurídica. Né? Algo que nós podemos prever em nossa vida é algo que envolve, certamente, uma segurança. E a segurança jurídica advém o quê? Do comportamento reto, do comportamento seguro, da confiança de que aquela decisão vai ser previsível, vai ser possível prevê-la. Né? E isso, inclusive, tem uma relação muito grande com o desenvolvimento também. Né? Logicamente, quem quer investir num país, e quer investir num país ao qual lhe dê segurança jurídica, ele certamente não terá que guardar determinadas quantias para eventuais descambeios ou surpresas em atividade jurisdicional. Grandes empresas de capital aberto no Brasil, por exemplo, guardam valores da cifra de R$1 bilhão para demandas judiciais. E não é brincadeira. Esses 1 bilhão, boa parte deles está sendo investido no país. E são guardados para eventuais decisões judiciais e eventuais custas
nesses processos. Um terceiro predicado seria a celeridade. Não vejo o Código de Processo Civil extremamente preocupado com a celeridade. Não vejo. Não vejo por vários fatores. Celeridade, na verdade, é um segundo momento que o Código observa. Logicamente que, aplicando os precedentes, você deixa de vários processos chegarem às cortes superiores. Então, você ganha tempo com isso. Então, é um segundo momento. Então, se aplica-se bem o precedente para que você ganhe tempo na minoração de duração de um processo. As audiências do 334, conciliação e mediação, a tentativa de, no início do processo, estancar a ferida do conflito, é também, um segundo momento, uma tentativa de dar celeridade ao processo, ou seja, diminuir a marcha procedimental para que ali você tenha, potencialmente, a extinção do processo de modo mais célere. A possibilidade do magistrado também trabalhar com prazos e com procedimentos, está lá no artigo 139, inciso 6, é uma forma também de você dar cabo à eficiência do processo, podendo adequar o conflito à realidade procedimental dele. E isso também vai ter um efeito na qualidade da prestação jurisdicional e pode abrandar determinadas demandas, como os negócios jurídicos processuais de um modo geral. Um quarto predicado seria a efetividade. E que dessa eu me preocupo muito. Tem uma obra só sobre isso, que é a tutela específica das obrigações de fazer, está na sua 8ª edição, e que eu analiso exatamente a questão da efetividade. Nós fomos para o artigo 37, caput da Carta Política Nossa, nós vamos ver lá, claramente estampado, que administração pública direta ou indireta, em qualquer de seus poderes, deve primar pelos princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. A eficiência tem um elo importantíssimo com a efetividade. Basicamente, o Código de Processo Civil reproduziu no livro 1, normas processuais fundamentais do processo, pelo menos no artigo 4º, no artigo 6º e no artigo 8º, está lá a eficiência. Seja com o termo eficiência, seja com o termo efetividade. Então, o Código de Processo Civil, ele mirou a efetividade? Ele mirou a efetividade. Em que momentos? Em vários momentos. Ainda que nós saibamos que a efetividade ela tem limites. E eu falei sobre isso, agora mesmo, quando eu falei sobre os limites que a execução tem, né? Às vezes, realizar um determinado direito pode não ser possível quando se tem obstáculos intransponíveis, como o devedor não ter dinheiro, o devedor não ter patrimônio. Aí não há lei processual, não há julgador que possa resolver o problema. Isso é uma crise no mundo inteiro. Mas, por exemplo, o novo modelo de cumprimento de sentença, o novo regramento do cumprimento de sentença, sobretudo as obrigações de fazer e não fazer, onde se tem agora 2 momentos. Você tem o 497, Código de Processo Civil, que trabalha com julgamento das obrigações de fazer. Você tem o 536, que trabalha com cumprimento das obrigações de fazer. Isso é um ponto importante no Código de Processo Civil. A questão que envolve penhora de contas correntes com valores acima de 50 salários mínimos pode ser, muitas vezes, irreal, mas é importante. É importante a previsão. As questões que envolvem as medidas de execução indireta, típicas e atípicas, agora também lá no artigo 139, inciso 4, medidas mandamentais, indutivas, coercitivas, subrogatórias para fazer o cumprimento de uma obrigação. Então, a efetividade é um predicado importante nesse novo Código de Processo Civil. Eu estou fazendo questão de falar das mais importantes, das que o Código realmente fez, por mirar até aquelas de até então menor potencial no Código, mas que são necessárias tão quanto. E aí nós temos uma última, que é basicamente a maior participação dos atores no processo, né? Se dizia muito no projeto que estava no Senado, é o projeto 166,
Código de Processo Civil, que primeiro entrou na Casa do Senado da República, que era um código da magistratura. Quando o projeto de lei virou 8.046, foi para a Câmara, parece que virou o Código dos Advogados. E, portanto, os advogados teriam agora, como tem, uma ampla possibilidade de delinear procedimentos, juntamente com o magistrado, calendarizar audiências, né, momentos processuais, ter os negócios jurídicos pré-processuais ou endoprocessuais, a participação do advogado, então, portanto, sendo mais ativa nesse processo que foi delineado pelo Código de Processo Civil 2015. Muito bem. Quando eu coloco todas essas questões que envolvem o processo civil, eu quero aqui fazer um diálogo com o microsistema dos juizados especiais. E coloco, sim, como microsistema dos juizados, desculpa que eu não coloquei aqui PowerPoint, né, mas algumas anotações aqui são importantes. Quando nós colocamos esse microsistema dos juizados, nós estamos, primeiro, dizendo sobre a importância do artigo 27 da Lei 12.153, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Porque o artigo 27 trata, basicamente, de definir o microsistema dos juizados especiais. É importante essa intercambiação entre a 9.099, a 10.259 e a 12.153. Ou seja, as três leis que formam esse microsistema dos juizados são importantes na medida das soluções, em caso de omissão de uma, e a possível aplicação de outra, em determinados institutos, e mesmo quando se relacionam, basicamente, numa análise conjectural de qual é o modelo da justiça especial civil no Brasil. Existe um enunciado muito importante do FONAGE, enunciado 161, que trata basicamente do princípio da especialidade. O princípio da especialidade significa que uma lei só será adaptada ou só se fará valer nos juizados quando ela expressamente referir a aplicação nos juizados ou quando ela estiver em consonância com aqueles princípios do artigo 2º da Lei 9.099. Né? Informalidade, oralidade, simplicidade, economia processual. Enfim, oralidade. Então, vejam vocês que esse princípio da especialidade ele é sumamente importante porque ele é um norte. Ele é um norteador de um horizonte que deve ser claro entre o que a Lei 9.099, a 10.259 e a 12.153 vão receber oportunamente como de densidade normativa previamente estabelecida na norma e as questões que envolveriam não para estabelecimento de aplicação dos juizados no microsistema, mas que certamente estariam pera passo, estariam satisfatoriamente adequadas ao microsistema dos juizados especiais. Muito bem. Vejam só vocês como é que esse sistema é complexo. Como o diálogo dos juizados especiais com a justiça comum é complexo. Observem vocês que quando nós tivemos a ideia dos prazos que deveriam correr em dias úteis, engasguei aqui. Quando nós tivemos o problema dos prazos correndo em dias úteis, nós tivemos uma celeuma. Nós tivemos, por exemplo, a ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, dizendo aqui, num enunciado 45, que a contagem dos prazos em dias úteis se aplicava aos juizados. Depois o FONAGE emitiu uma nota técnica 01 de 2016, dizendo que nós teríamos 2 sistemas de contagem de prazos no Brasil. O dos prazos corridos, nos juizados, e nos prazos em dias úteis na justiça comum. Então, notem, a ENFAM já falando uma coisa, o FONAGE falando uma outra questão.
Bom, pois bem, até que vem o enunciado 165 do FONAGE, que diz, então, nos juizados especiais, todos os prazos serão contados de forma contínua. Bom, então, já vem o enunciado, dizendo, então, que não. Não é a nota técnica, nem o EFAM que tem que falar essas questões, na verdade, é um enunciado sobre isso. Então, juizados prazos contínuos. Até que o legislador teve, na Lei 13.728, de 2018, teve que acrescentar o artigo 12A, basicamente, na Lei 9.099, para dizer que os prazos são em dias úteis. Então, teve que vir uma lei para regular exatamente esse conteúdo. Vocês notem bem, se o microsistema dos juizados aplicava o Código de Processo Civil de 73, quando o código saiu em vigor e entrou outro, natural que o novo código se aplicasse aos juizados. Mas isso não foi feito. E olha que o grande argumento era o quê? Não, prazo em dias úteis vai de encontro à celeridade que os juizados querem. Os juizados têm que ter prazo contínuo. Prazo em dias úteis vai de encontro aos princípios do artigo 2º. Bom, mas sequer até hoje, nós temos dados empíricos de que o processo está durando mais ou está durando menos que os prazos são dias úteis. Sequer nós temos dados sobre isso. A questão, basicamente, ficou intuitiva. Porque os prazos são em dias úteis, então o processo vai durar mais. Mas nós não temos essa comprovação. E dificilmente teremos essa comprovação. Então, é só para dizer como esse relacionamento do Código de Processo Civil com os juizados especiais, esse microsistema civil, é extremamente complexo. E aí eu viria, então, para a primeira questão importante de análise, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas... Vou começar pela desconsideração da personalidade jurídica. É melhor, vou deixar a ideia para o final. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós sabemos que lá no artigo 10, por exemplo, da Lei 9.099, não se permite intervenção de terceiros. Se permite o litisconsórcio, mas não se permite intervenção de terceiros e assistência. Mas o Código de Processo Civil, no artigo 1062, expressamente, formalmente, observa que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se aplica aos juizados. Então, nós temos aí um problema do 62 com um problema do artigo 10. E é entendido por que, então, que o legislador dos juizados entendia que a desconsideração da personalidade jurídica não se aplicava aos juizados, porque tratava-se até então de um procedimento extremamente mais complexo, que não se dava no primeiro momento da ação. A desconsideração da personalidade jurídica era um sucedâneo, ela se dava no decorrer da demanda, inclusive quando se observava que estava havendo, seja a desconsideração comum ou invertida, em que estava havendo, basicamente, uma fumaça escondendo o patrimônio de um determinado devedor e que ele escondia isso na pessoa jurídica ou vice-versa. A pessoa jurídica escondia esse patrimônio numa pessoa física. Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica hoje pode ser pedida já inicialmente na demanda. E eu não precisaria esgotar para observar se aquele devedor estava ou está colocando uma fumaça ou não. Eu posso, inclusive, saber disso no início e na linha inicial já perceber esse tipo de conteúdo. Mas vejam só vocês. Até hoje se discute na doutrina balizada a aplicabilidade ou não da desconsideração dos juizados. E são poucas, nos 4 anos de Código de Processo Civil, são poucas desconsiderações que nós vemos nos juizados, pouquíssimas, pouquíssimas. Talvez, inclusive, por essa dificuldade na compreensão. Um outro tema importante seria das tutelas provisórias, que sempre foram tabu nos juizados especiais. Não os juizados especiais federais, porque lá tem a regulação. Não os juizados da Fazenda Pública, porque também tem a regulação. Né? Ainda que fale lá medidas cautelares, mas
a natureza é uma natureza realmente de tutela provisória. Mas, nos juizados especiais estaduais, 9.099, sempre foi um tabu o uso das tutelas provisórias, sobretudo a tutela antecipada, a tutela de urgência antecipada. Mas muito menos pela tutela, muito mais por conta do agravo de instrumento. Porque a negação ou denegação de uma tutela antecipada em juizados especiais tem aí a possibilidade do enfrentamento de um agravo de instrumento no Código de Processo Civil. E o agravo de instrumento, em tese, não é regulado na Lei 9.099. Então, somente o recurso inominado, embargo de declaração, e ainda o recurso extraordinário, que não é regulado na 9.099, mas que serve, basicamente, pautado em sintonia com o artigo 102 da Carta Constitucional, onde o Supremo é competente para julgar questões de única ou última instância, e entraria os recursos decorrentes de decisões das turmas recursais dos juizados especiais estaduais. Mas vocês vão notar bem que o enunciado 163 do FONAGE diz o seguinte: os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos artigos 303 a 310 do CPC, são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. Então, nós temos um enunciado que diz que os juizados não são compatíveis com as tutelas reguladas do artigo 303 ao artigo 310. Portanto, não entraria tutela de evidência, mas tão somente as de urgência nesse caráter. E, certamente, nós entendemos completamente o contrário. É possível nos juizados, já que é um microsistema, a partir do artigo 27 da 12.153, é extremamente possível a aplicabilidade na 9.099, sem sombra de dúvidas. Ainda com o artigo 4º da 10.259, artigo 3º da 12.153, ou seja, juizados especiais da Fazenda Pública e ainda os juizados especiais federais, autorizam essas medidas. E por que na justiça comum não se autorizaria? Não há uma racionalidade clara, senão pela ideia de que não fora regulado o agravo de instrumento. Mas é importante dizer que o STJ já tem decisões, e não são poucas, de reconhecimento, e o STF também, de reconhecimento do agravo de instrumento nos juizados especiais. Já por diversas vezes nós já fizemos em juizados especiais estaduais, e é possível fazê-lo. E aí se diria, mas professor, a ideia de aplicação de agravo de instrumento nos juizados especiais, a ideia de tutela provisória nos juizados especiais, não estaria de encontro aos princípios dos juizados, do artigo 2º, sobretudo celeridade. Enfim, olha, nós não podemos ter uma justiça lado A e uma justiça lado B. Processo é estratégia. Quando um cliente chega ao seu escritório e vai lhe dizer, doutor, eu quero uma indenização, quero danos morais e materiais decorrentes do abarroamento no meu veículo, automotor terrestre, e eu quero a recompensa pelos danos causados no meu veículo. É uma ação, por exemplo, que eu posso manejá-la na justiça comum ou nos juizados. E aí vem a estratégia. Eu vou precisar de terceiros intervindo na minha demanda? Eu vou para a justiça comum. Eu não vou precisar de terceiros? Então eu posso ir para os juizados especiais. Eu estou dando um exemplo só. Para entender que isso é estratégia. A escolha em determinados conteúdos de ir para os juizados especiais ou para a justiça comum é uma estratégia processual. E, evidentemente, nós não estamos diante de uma justiça lado A e lado B. Não há procedimento melhor no Brasil, na nossa modesta opinião, do que os juizados especiais. As contaminações externas, seja falta de pessoal, seja questão tecnológica, é uma outra situação. Nós estamos colocando aqui procedimento. O procedimento dos juizados é um procedimento dos melhores, inclusive copiado por vários países da América Latina. A grande questão é como ele é tratado. Não se pode ordinarizar os juizados. Isso é fato.
O ideal seria que nós tivéssemos juízes dos juizados. O ideal seria isso, que nós não estabelecêssemos a ideia de pegar um juiz da justiça comum e levar para os juizados, e muitas vezes isso acontece, e ordinariza o processo. Até pela prática de determinado julgador em outra esfera da justiça. Mas, enfim, seria muito interessante se nós tivéssemos juízes dos juizados, especificamente aqueles que viveriam daquele procedimento e teriam uma especialidade, ou a melhor especialidade, dentro daquele ambiente. Um terceiro ponto seria a fundamentação das decisões. A fundamentação das decisões judiciais é outra questão que causou e vem causando algo que não deveria ser, mas uma celeuma nessa disputa, parece uma disputa entre a justiça comum e especial no tocante à aplicabilidade ou não do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aos juizados. Bom, 489, parágrafo 1º, diz, então, que as decisões, seja interlocutórias, seja sentenças de acordos, devem ser exaustivamente fundamentadas. Devem ser especificamente fundamentadas. Mas o que causa maior questionamento é o inciso 4 do artigo 489, parágrafo 1º, que diz expressamente, né, que são elementos essenciais da sentença. Nós sabemos relatório, fundamentação dispositivo, mas não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aí vem a ideia. Será, então, que o julgador deve, no momento da sua decisão, enfrentar todos os argumentos acostados pelas partes? Ou não? Bom, para isso, o FONAGE tem 2 enunciados. Primeiro, 162, que diz: não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do artigo 489, diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput da Lei 9.099, que trata que a sentença não precisa ter relatório, fundamentação sucinta e etc. E o enunciado 159, que diz: não existe omissão a sanar por meio de embargo de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguídas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso. Notadamente, o Código de Processo Civil trouxe, ainda que tardiamente, trouxe lá no artigo 8º, no artigo 9º, por exemplo, a ideia do contraditório substancial. A ideia de que as partes devem ser ouvidas mediante uma decisão, não sendo pego de surpresa, e que devem ser levados em consideração os seus argumentos no momento de julgar. Creio que nós temos sintonia, é possível ter sintonia, numa sentença que seja sucinta, mas que enfrente os argumentos das partes. Não é impossível isso. O que nós não podemos no Brasil é ter decisões lá do A e decisões lá do B. Então, se eu for para a justiça comum, eu vou ter a obrigação do magistrado enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a decisão dele. Argumentos que seriam contrários à decisão dele, que ele tem que enfrentar para entregar a prestação jurisdicional da forma fundamentada. E na justiça especial dos juizados, não teria esse comprometimento. Ou seja, não teria que enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar ou contraditar a decisão do magistrado. Evidentemente que não. Evidentemente que não. Há-de-se que, se o magistrado está convicto de convencido de determinado conteúdo, ele deve se enfrentar aqueles conteúdos contrários àquela afirmação dele. E torna a sua decisão extremamente mais legítima. E isso não é impossível nos juizados. É importante perceber que uma decisão pode ser, ainda que seja sintética, ainda que seja breve, mas enfrentar
dos argumentos das partes. Isso não é impossível. E isso, inclusive, é saudável e extremamente conjugável. A Constituição, a Carta Constitucional, artigo 93, inciso 9, promete isso. E deve ser assim. Contraditório sequer, e causa muito espanto, sequer ele necessitaria estar expressamente várias vezes no Código de Processo Civil, porque a Carta Constitucional já o delimita, já o exige. A motivação e a fundamentação das decisões não é uma peculiaridade, um privilégio do Código de Processo Civil, mas é ou é também das leis especiais como os juizados. E aí, um último item que eu falei que eu ia deixar para o final seria o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Há também muito questionamento com relação se seria ou não aplicável aos juizados especiais, ao microsistema dos juizados, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, eu dou uma palestra especificamente sobre esse assunto, somente sobre esse assunto. E aí, cabe notar que essa dúvida, ela, normativamente, ela não pode, aparentemente, ser dificultosa. O artigo 985, inciso 1 do Código, já diz que se aplica aos juizados. Ou seja, que o IRDR é aplicável, inclusive, nos processos juizados. Então, quanto normativamente, não haveria nenhum problema. A grande questão é que se tem como uma discussão é se os juizados, primeiro, teriam um procedimento para editar acordos em IRDR, notadamente porque se diz, uma parte da doutrina diz que juizados sequer têm tribunal, tem turma recursal, mas não tem tribunal. Uma outra parte dizia, não, os juizados têm que aplicar, são as decisões, ou as súmulas, ou os acordos em IRDR, ou IAC, incidentes de competência, dos TJ estaduais aos TRFs específicos, mas não do próprio juizado. Então, nós temos ideias diferenciadas e graus diferenciados desse tratamento. Entretanto, eu discordo das duas opiniões. Primeiro, sim, seja a Lei 10.259, referente aos juizados especiais federais, e a 12.153, referente aos juizados da Fazenda Pública, nós temos, basicamente, regramento possível a ser aplicado para a constituição de IRDR. Veja você que na Lei dos Juizados Especiais Federais, você tem turmas de uniformização de jurisprudência. E essas turmas são passíveis de julgados diferenciados de turmas recursais, sejam basicamente da mesma região e sejam basicamente regiões diferentes, aos quais o STJ tem um papel importante na decisão que envolve determinados litígios decorrentes de controvérsias entre turmas das turmas juizados especiais federais ou da Justiça Especial Estadual. Há modelos, sim. Seja a turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais, seja a turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Os juizados especiais estaduais é que carecem dessa turma de uniformização de jurisprudência. E aí, cabe o papel dos TJs estaduais o fazerem. O TJ de Minas, por exemplo, ele fez esse papel, ele tem esse papel. No regimento interno do TJ de Minas, lá no artigo 11, basicamente inciso 7, trata basicamente de uma turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais estaduais. Não está no 9.099, mas, basicamente, o regimento interno do TJ de Minas, como o TJ de São Paulo, tem a mesma disposição. Ou seja, tem ali, então, uma turma de uniformização de jurisprudência dos TJs,
dos juizados para dirimir a questão. Então, um ponto é claro que há formas de construir acórdãos em RDR nos juizados, no microsistema dos juizados. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu poderia dizer, até uma provocação que a gente faz, é que... Estou caminhando para o final. Blenner, você quer falar? Não, é por conta da limitação mesmo da OAB. Estou acabando aqui. E o segundo ponto seria relacionado propriamente com a questão que envolve a ideia de ser inconstitucional a exigência que os juizados especiais possam, então, aplicar precedentes do STJ, enfim, de qualquer outro tribunal que não seja ele submisso. E isso também é algo que não faz crer dessa necessidade de ser ou declarar inconstitucionalidade de determinado conteúdo, inclusive porque é uma resolução do STJ, número 3, de 2016, que diz que o STJ é competente para analisar reclamações decorrentes de súmulas que não foram cumpridas nos juizados especiais, que seriam súmulas do STJ. Bom, eu teria um universo aqui para poder falar, muita coisa para poder falar. O que eu quero dizer aqui é que nessa relação dos juizados com o Código de Processo Civil, nós temos, sim, pontos de contato, mas pontos também de estrangulamento, que tenho certeza que, na medida do acompanhamento e da vivência do Código de Processo Civil e dos juizados especiais com essa relação ao CPC, elas serão melhores, aprimoradas, né? Mas, enfim, dá para fazer uma outra palestra falando o que se aplica sem qualquer tipo de controvérsia. Eu tenho uma relação aqui também, mas hoje não dá mais tempo de falar sobre isso, então eu ficarei somente nesse panorama dos pontos controvertidos e que interligam ou não o CPC com os juizados especiais. De todo modo, quero agradecer a todos vocês pela atenção, até esse momento, pelo diálogo, agradecer você, Brenner, pelo brilhante evento, e tenho certeza que outros mais virão, e certamente pode contar conosco, estaremos aqui sempre à disposição, tenho certeza disso. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela palestra, acho que pontuações brilhantes, como sempre, a questão de trazer a justiça em números, né, é algo aí que eu particularmente sou fascinado, aliás, aprendi com o senhor no mestrado, né, e tento levar isso para as salas de aula com os nossos alunos de graduação e pós-graduação, porque, como já dizia o próprio Barbosa Moreira, não tem como a gente fazer uma análise do judiciário brasileiro se a gente não começar a entender os números deles, né? A gente não pode falar em efetividade do processo, não pode falar se uma legislação é boa ou ruim, sem analisar o que está acontecendo, né? A doutora Marina vem aí em seguida com a palestra dela e ela pode relatar justamente isso na prática, né? Porque é uma vara assoberbada de processos, então eu acho que ela tem vasto conhecimento de causa de como o brasileiro é litigioso, né? De como realmente não se tem a cultura de pacificação social, infelizmente, aqui, e que nós temos que começar a buscar essa mudança justamente aqui nos bancos acadêmicos, né? Eu vejo aqui um evento que me dá muita felicidade ver diversos alunos, né? Além de colegas profissionais, presenças ilustres aqui que eu já estou vendo, por exemplo, o Dr. Bruno Savino, juiz da Terceira Vara Federal, a quem desde já mando um grande abraço. Enfim, e nada mais pertinente do que eventos como esses aqui, para a gente poder discutir, debater e trazer essas provocações realmente. Doutora Marina, desde já passo a palavra para a senhora. Mais uma vez, muito obrigado. Depois de longas insistências, longos convites, né? Conseguimos casar as datas aí e hoje a senhora nos brindar com essa palestra. Fique à vontade. A palavra Boa noite. sua. Estão me ouvindo bem? Eu liguei aqui. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. Realmente eu tenho uma experiência grande em juizado, já estou um tempo no Juizado Especial Federal, na primeira vara, e acho que realmente o que eu tenho para agregar mais é essa questão do tema, minhas vivências, desafios, experiências. Para mim é uma honra, um desafio também dividir assim, esse momento com o professor Gaio. Enfim, meu lado vai ser mais prático mesmo, vou contextualizar bem, focado na questão da Justiça Federal.
E até queria dizer, contextualizar bem o tema, porque como o professor já começou dizendo, acaba que a gente fala muito da justiça estadual, porque 80% das demandas, né, estão na justiça estadual. Então, a justiça federal, a gente acaba não tendo contato. Na faculdade, muitas pessoas não têm contato, desconhecem a realidade da justiça federal. É um microcosmo, e o juizado especial federal é um microcosmo dentro de um microcosmo, né? Então, assim, só para contextualizar, eu até perguntei para o Brenner se era uma palestra mais para alunos e tudo, né? Essa questão de competência da Justiça Federal, assim, rapidamente contextualizando o tema, né? São os processos que são ações contra a União, suas autarquias, fundações, empresas públicas. Então, quem são essas pessoas? Universidade Federal, o INSS, o nosso maior litigante, nosso maior réu, Caixa Econômica Federal, como empresa pública, IBAMA, DENIT, enfim, essas são as pessoas que litigam na Justiça Federal. Está lá no 109, então só para a gente contextualizar mais ou menos. E dentro do juizado, né, a gente tem a Lei 10.259, atendendo aí uma determinação constitucional que vem instituir esse juizado especial federal. Na própria Lei 10.259, de 2001, ela prevê, inclusive, né, que se aplique subsidiariamente não só a 9.099, mas também o CPC. Mas a Justiça Federal, pela sua competência, ela acaba tendo um perfil muito diferente da estadual. Né? É uma realidade muito diferente, nós temos sempre um órgão público no polo passivo, e no caso do juizado, a competência ela é estabelecida pelo valor da causa, né, 60 salários mínimos, e uma competência absoluta. Ela é diferente da estadual, que vem, né, uma possibilidade da parte escolher onde ela quer litigar, como o professor até falou, né, processo de estratégia, enfim, no Juizado Especial Federal, a competência é absoluta nas causas, né, até 60 salários. E aí, como eu estava dizendo, nosso maior réu é o INSS. Né, sem dúvida nenhuma, deve ser 90% das nossas ações, se não for mais. Bom, enfim, a questão da competência absoluta, ela acaba trazendo algumas questões no seguinte sentido. Primeiro, a competência vai ser fixada pelo domicílio do autor, basicamente. Isso é definido, inclusive, pelos normativos dos tribunais, tem súmula do Supremo, porque essas pessoas, principalmente o INSS, né, a União não, no caso da União tem uma previsão constitucional de que a pessoa pode litigar no foro do seu domicílio, foro do local do fato, ou inclusive tem o foro né, absoluto competente para as causas contra a União, que seria o Distrito Federal. Mas nos demais casos, seria o foro do domicílio do autor, porque senão a gente poderia correr o risco, e isso acontece não com pouca frequência, de se tentar burlar o juiz natural. E se buscar, às vezes, se propor uma ação num local em que o juiz tem uma decisão mais favorável, tem um entendimento mais afeto ao interesse daquela parte, então é preciso que isso fique bastante delimitado, senão a pessoa pode, inclusive, escolher onde ela vai, né, em qual cidade do Brasil inteiro ela poderia propor essa ação. Então, seria com base no domicílio do autor, o que a gente costuma dizer que seria competência territorial funcional, né, que tem até polêmicas com relação a isso, inclusive há vários tribunais que adotam essa postura da competência territorial funcional, inclusive nas varas comuns da Justiça Federal. A segunda região tem bastante decisão nesse sentido, de que também, né, o foro do domicílio do autor seria importante. A primeira região, que é a região a qual a Minas Gerais pertence, é uma região enorme, né, da Justiça Federal de dimensões continentais, não costuma ter esse procedimento de entender que a competência territorial funciona. A questão também do valor da causa, o doutor Brenner até no início falou assim, a doutora Marina pode trazer algumas vivências, algumas questões sobre o que se vê, né, na prática, dos advogados, enfim. A gente tem uma questão que gera muita dúvida, vira e mexe, é a questão do valor da causa e valor da condenação. Renúncia para fins de valor da causa, porque a competência ela é absoluta de causa até 60 salários, mas comporta uma renúncia, né, de parcelas vencidas para fins de se fechar essa questão da competência. E aí, para fins de juizado, né, o entendimento que se adota
na grande maioria dos juizados, pelo menos da primeira região, é que o valor da causa seria os atrasados mais 12 vincendas. Então, para fins de competência, teria que se verificar esse valor para fins de se renunciar ou não, para que a causa possa ser processada no Juizado Especial Federal. Diferentemente, se o valor da causa, só as 12 vincendas já superarem o teto de 60 salários mínimos, a maioria, né, a jurisprudência majoritária entende que haveria uma incompetência absoluta e não caberia renúncia. Essa questão, inclusive, ela está submetida ao STJ, sobre a possibilidade de se renunciar a parcelas vincendas e tudo. E a gente não sabe, nem sabe, para falar a verdade, eu até achava que não tinha grandes polêmicas com relação a isso, porque a grande maioria da jurisprudência que eu vejo é essa questão da incompetência absoluta nas 12 vincendas e possibilidade de renúncia de eventuais atrasados, né? Isso, assim, basicamente falando de questões, né, previdenciárias, contra a União, servidor, etc., que a gente tem parcelas ali mês a mês, então costuma ficar o valor, às vezes, muito alto, realmente. Enfim, chegando nessa questão, chegamos, então, no microsistema do juizado, o juizado, ele não permite que esses entes, INSS, União, Caixa, litiguem no polo ativo, né? Só pode ingressar no polo ativo pessoas físicas, microempresas pequenas de pequeno porte, empresas de pequeno porte. Também, o entendimento majoritário tem realmente limitado a possibilidade de litisconsórcio no juizado. É uma questão de jurisprudência, de entendimento do juizado, numa perspectiva dentro dessa questão da celeridade, da informalidade, da celeridade. O que se vinha percebendo é que o litisconsórcio, realmente, ele gera uma atribulação no processo, uma dificuldade de processamento. A limitação do litisconsórcio realmente é basicamente pacífica com relação ao litígio juizado, a não ser que haja um litisconsórcio necessário. Aí não tem jeito, um litisconsórcio unitário, porque realmente não tem como limitar, mas os litisconsórcios facultativos também a gente tem limitado bastante. Aliás, assim, a grande maioria dos juízes nem tem aceitado o litisconsórcio nenhum, né? Nem limitado, né? Nem a 5, enfim, alguns juízes limitavam a 5 pessoas e tudo, mas o que se via na prática é que isso gerava um problema muito sério. Quando eu até ia comentar isso, eu fui juíza há muito tempo, juíza federal em Petrópolis, depois eu permutei e vim para a primeira região. Então, eu era juíza da segunda região, que é do Rio Espírito Santo, uma região bem menor, enfim, com outras características e tudo. E lá a gente pegava, na vara de Petrópolis, tinha uns processos de 1980, 89, me lembro quando eu tomei posse em 2004, processos com 100 autores. E, assim, eram processos que corriam muito rápido na fase de conhecimento e eram impossíveis de se executar. As pessoas iam morrendo, iam falecendo, cada um constituía um advogado novo, era uma coisa, assim, impraticável. Assim, e no juizado isso é impraticável mesmo, porque realmente eu vejo o juizado como um microsistema que busca realmente a efetividade do processo. Entregar aquela prestação jurisdicional o mais rápido possível, que for possível. Então, a gente tem que tentar minimizar essas questões que trazem uma dificuldade. Uma outra questão que o litisconsórcio costuma trazer de dificuldade, às vezes o INSS, por exemplo, recorre de uma decisão favorável a um autor A, mas não recorre do autor B. E aí aquele autor B, aí o processo vai para a turma recursal, aquele autor fica ali, e aí entra nas discussões, pode execução provisória, juizado, pode, não pode, vai fazer uns autos apartados para aquele autor X, para que ele possa executar, para que o processo não suba. Então, assim, enfim, né, como a gente vê o juizado como um microsistema de efetividade, de celeridade, de solução realmente da demanda o mais rápido possível, isso tem sido limitado bastante. Também, alteração de competência absoluta por conexão é outra coisa que a gente vê muito. Nós somos bastante rigorosos com isso, não processamos, não adianta, vão entrar com uma ação de expurgos contra o banco A e o banco, contra a Caixa sei lá, e o Itaú. Não pode.
né? A Justiça Federal ela tem uma competência absoluta, né, em relação à pessoa, então se limita essas questões de alteração de competência de conexão, enfim, se busca o máximo possível limitar questões que possam atrasar o processo e gerar um desgaste procedimental. Porque o juizado, ele tem que funcionar, principalmente o Juizado Especial Federal, que nós temos réus bastante específicos, ele funciona muito cadenciado. São elos de um sistema que, na maioria, quanto mais você conseguir cadenciar de forma similar esse processamento, melhor ele vai fluir. E como o nosso réu maior é o INSS, aí que tem que cadenciar mesmo, porque aí vai aquela chuva de processo, aquela chuva de segurado, aquela chuva de benefício, enfim, todas essas questões. Eu queria pontuar, eu até, só para ilustrar, na verdade, o doutor Breno falou, é uma chuva de processo, a gente fica soberbado. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, permutando, né, vindo da segunda região, fiquei lá quase 6 anos, foram 5 anos e meio, cheguei aqui, vim ficar em auxílio já na primeira vara. Na época não era uma vara só de juizado, era uma vara, um juizado adjunto, sendo que esse juizado adjunto eram 20 mil processos e adjunto a uma vara previdenciária que tinha muito menos que isso. Mas foi o que foi possível na época que se pudesse implementar um juizado. E, posteriormente, depois, esse juizado virou uma vara única em 2012. Uma vara única de juizado, mas pelo menos especializada em juizado civil e criminal em Juiz de Fora. Então, nesse início, uma vara de juizado com 20 mil processos, realmente era uma coisa louca, assim, muita coisa, muita audiência, né? Apesar da gente ter uma demanda de massa na Justiça Federal, às vezes você tem questões de direito, questões revisionais, você consegue cadenciar e decidir muita coisa, né, com muita presteza, mas muita coisa depende de prova, muita coisa depende de audiência, né? Você vai analisar questões de pensão por morte, você vai analisar dependência econômica, você vai analisar para fins de pensão uma união estável, você vai analisar uma coisa que é bastante pesada na realidade do Juizado Especial Federal como é a questão rural, é a questão do segurado especial, e esses processos são trabalhosos, são processos que demandam uma análise calma, porque tem muita fraude, não só por isso, são pessoas simples, são pessoas que às vezes não sabem ler, né? Eu acho até interessante ressaltar de novo a fala do professor Gaio, que o juizado ele tem que ser aquele juizado do povo. Eu acho isso também, eu acho que o juizado está ali para atender o povo, portas abertas, para dar acesso à justiça a essas pessoas. Quando a gente pensa num juizado com 20 mil processos, às vezes me perguntavam onde essas pessoas estavam litigando antes da criação do Juizado Especial Federal. Essas pessoas tinham acesso à justiça, essas pessoas buscavam, infelizmente, na realidade da primeira região, dentro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os processos demoram em média 10, 15 anos. Essa não é a nossa realidade juizado mais em Juiz de Fora. Depois o juizado ele foi dividido, foi criada a quinta vara, que também é especializada em juizado. Hoje a gente lida com uma tramitação ajustada, que são os processos em curso, de mais ou menos 2 mil processos. Não é muita coisa para uma realidade juizada, a gente consegue processar com tranquilidade esses processos, a gente marca audiência com uma certa, né, em 2 meses, 3 meses, estou fazendo audiência sentenciando o processo. Então, em primeira instância, eles não devem estar durando 6 meses. E aí a gente tem uma turma recursal instalada em Juiz de Fora, até foi uma questão pioneira, inovadora, de uma turma recursal instalada no interior, aqui Uberlândia, em Minas que tem, é uma turma bastante efetiva, bastante trabalhadora, e que também, né, na medida do possível, tenta absorver esses processos, está cada dia mais rápida, cada dia absorvendo mais rápido esses processos. Então, assim, a nossa tendência, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem uma realidade diferente, talvez, da grande maioria do país. A gente tem uma justiça muito célere, muito rápida. E a gente não chega nesses 7 anos em hipótese alguma. Hoje, em hipótese alguma, né? Ainda que se considere turma recursal, ainda que se demore um pouco mais, se chegar em 3 anos, eu acho que hoje é muito. Então, assim, hoje é muito gratificante, mais ainda gratificante trabalhar no juizado por isso, porque a gente vê as pessoas recebendo, a gente não tem processo, porque isso na Justiça Federal é uma coisa que gera uma ansiedade muito grande. Pode parecer que não, mas o juiz,
eles sofrem com isso. A gente quer acabar com o processo, eu não quero ter processo, eu quero acabar, eu quero julgar, né? O juiz está ali para fazer sentença, eu quero decidir, né? É inerente à atividade jurisdicional se querer dar uma resposta. Então, também, né, nenhum juiz gosta da demora do processo e a gente quer dar essa resposta. E hoje eu vejo as pessoas saindo, as pessoas recebendo, e tem um advogado fazendo muita audiência comigo que falava assim, nossa, doutor, imagina esse rural chegando lá na cidade dele com 20 mil no bolso, arruma até casamento. E a gente brincava com isso, porque realmente, né, injeta um dinheiro na economia, coloca as pessoas numa situação de dignidade, dá pão e arroz e feijão para as pessoas que às vezes não têm o que comer. É com isso que a gente lida, as pessoas que estão passando fome. Então tem que ser efetivo isso. A gente que precisa de um amparo assistencial, a gente que precisa de benefícios, e Juiz de Fora, a grande maioria dos benefícios é um salário mínimo. A gente trabalha com, né, dentro do juizado com a grande maioria um salário mínimo. Dentro dessas questões, só contextualizando, então, a nossa realidade do juizado, e nós temos também uma turma nacional de uniformização, existem recursos para poder padronizar essas decisões, e, além disso, né, havendo uma discordância dessa TNU com o STJ, ainda tem um incidente de uniformização, que é o PU-IL, que você pode levar essa questão ao STJ para poder pacificar essas questões, que, enfim, é um anseio grande, a questão do precedente, porque essa insegurança jurídica ainda existe muito, né? Cada um recebe uma decisão de uma forma, são muitos questionamentos, são muitas decisões. Eu ainda não consigo ver muito o STJ até hoje com essa função, nem o STJ nem o TNU, eu acho que é difícil classificar, eles mudam muito também. Então, a gente, como profissional também do direito, a gente sofre com essa alteração de jurisprudência, a gente quer que a coisa pacifique, quer seguir o norte, enfim, né? É muito desgastante, realmente, você ficar ali, tendo que se adequar, enfim, depois o STJ submete de novo uma questão, um incidente de resolução de demanda repetitiva, enfim. Então, dentro dessa questão, contextualizada essa questão, eu queria pontuar duas críticas que o Juizado Especial Federal sofre, e que eu acho que são bastante interessantes, que levam a uma reflexão. A primeira delas é que a gente trabalha, eu considero hoje que eu trabalho, deve ser 80%, com a ineficiência da administração pública federal. E os outros 20% realmente eu acho que é litígio, né? Existe uma diferença de interpretação, uma questão, enfim, analisar, mas eu talvez diria que, não vou dizer 80%, mas uns 70% a gente lida com a ineficiência, com a decisão, né, que não analisou corretamente, com a demora injustificada em se dar uma resposta a um segurado ou a um cidadão. Né, eu estava comentando até com o meu marido hoje, pois começa a ter buraco na estrada, a gente começa a ter ação contra o DENIT. Não tem buraco na estrada, não tem ação contra o DENIT. Então, enfim, a gente lida muito com isso no dia a dia, né? A gente acaba sendo uma estrutura que vai crescendo para poder suprir deficiências da própria administração. O INSS tem passado por várias alterações, várias implementações, eles estão experimentando várias novidades, implementando novos sistemas, a gente está sofrendo horrores, porque muita coisa não está funcionando, implantação de benefício, a pessoa tem benefício deferido, mas recebe uma carta em casa e fala assim, olha, seu benefício está deferido, mas estamos promovendo alterações do nosso sistema. Aí demora 4 meses para implantar um benefício. Quer dizer, então, assim, mandado de segurança para análise, isso não é no juizado, né? Eu ia até pontuar isso, que determinadas causas não podem ser processadas no juizado, mandado de segurança é uma delas, apropriação, enfim, anulação de ato administrativo, exceto previdenciário e o lançamento fiscal, improbidade administrativa, são questões mais complexas e que demandam um rito mais apurado e realmente não podem ser processadas por lei no juizado. Mas mandado de segurança para conclusão de processo administrativo do INSS deve ser uns 5, 10 em cada vara por dia. É uma coisa, assim, surreal. O juiz tem que parar para falar para o INSS que ele tem que concluir o processo, que já tem 2 anos que a pessoa está esperando e que não implantou, e que não analisou. Enfim, implantar nem é o caso. Então, a gente acaba absorvendo toda essa demanda por conta dessa questão do acesso à justiça, enfim, né? Se o órgão é ineficiente, não concede, não analisa, ou analisa equivocadamente, a gente acaba absorvendo. Então, é uma grande crítica. Outro dia eu estava assistindo até uma palestra do Gregory, que é procurador federal,
formou comigo, ele estava falando, pois é, mas juiz federal está ganhando muito bem para virar balcão do INSS, enfim, então são essas questões mesmo, mas como é que faz? Deixa o cidadão sem nada? Então é uma situação difícil, né? Mas essa questão da eficiência da administração federal é a nossa existência, né? Talvez se não fosse assim, a gente nem existisse, se não fosse tanto assim, né? E outra questão também que a gente sofre algumas críticas e que eu acho que gera reflexão é que, apesar da gente ter a aplicação subsidiária da 9.099 e do CPC, o juizado, assim, ele é muito, muito avesso ao CPC, né? Acho o CPC, e o professor Gai até chegou a mencionar dessas duas questões, né? Às vezes o juizado ele tem resistência a aplicar o CPC quando a própria CPC fala que é para aplicar, e o juizado ele tem essa resistência, mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem que tomar cuidado para não ordinarizar o processo juizado, porque é uma coisa que não pode acontecer mesmo, né? Eu costumo até falar assim, né? O professor até falou assim, pois é, a gente tem que ter juízes focados no juizado, né? Juiz de juizado, que tem aquela habilidade no juizado, e eu acho que trabalhar com juizado é uma coisa de vocação, nem todo mundo tem esse perfil, não. Não é todo juiz que tem, né? Tem juiz que é muito formal, tem juiz. Eu já trabalhei com juiz, a gente fazendo audiência, às vezes, de procurador da República. Você consegue entender na primeira vez que você lê o que ele escreve? Aí eu falei, pois é, eu tenho que ler umas 2 vezes. Então, assim, não é juiz para juizado, né? Não tem como. Como é que o cara vai escrever? A gente que, né, em tese, é letrado, lê umas palavras difíceis. É o jeito da pessoa, é difícil, mas, enfim. Aí ele ainda falava, você consegue entender? Porque eu tenho uma dificuldade, tô achando que era eu. Eu falei, não, eu tenho que ler umas 2 vezes. Então, assim, é uma questão de perfil mesmo trabalhar no juizado. Mas é interessante que quando o juiz juizado ele vai para a vara, ele leva tanta coisa assim, ele chega lá, não, gente, mas não pode ser assim, não, mas não pode resolver desse jeito, não, a gente tem que fazer desse jeito, não pode. Então, assim, tem essas angústias de querer que o processo ande tudo, e muitas das vezes a crítica que o juizado acaba ganhando é assim, pô, juiz de juizado, cada juizado tem um código próprio. Isso a gente ouve toda hora. Cada vara tem um código próprio. Cada vara funciona de um jeito, cada vara põe prazo de um jeito, faz de um jeito, né? Não tem uma uniformidade. É uma crítica que a gente ouve bastante. E outra crítica também, não, juizado é serial killer de processo. Não, juizado acaba o processo, né, piscou, está extinguindo o processo, está julgando o processo. Então, tem um colega que chama Savares, né? Ele dá muita palestra muito especializado na questão previdenciária, ele falava muito isso, o juizado não pode ser serial killer de processo também, não pode sair matando processo. Mas confesso que o juiz juizado, ele é muito rigoroso com determinadas coisas mesmo, e realmente é uma tendência a talvez extinguir mais o processo, despachar menos o processo, né? A gente parte do pressuposto que é um procedimento célere, um inicial simples, né? Não é qualquer ação que pode ser proposta no juizado, então a gente parte do pressuposto, poxa, não é possível que não dá para narrar, né? Não dá para colocar as questões de forma clara, né? Enfim. Então a gente acaba, às vezes, tendo uns entendimentos meio de serial killer de processo, tipo, vamos intimar o autor para emendar a inicial, extingue o processo. Então tem umas coisas, daí o advogado fica louco. Não, pelo amor de Deus, mas peraí, o CPC não tem que extinguir. Eu falo, gente, mas é tão simples, eu vou intimar, vou fazer uma... Enfim, então são discussões que surgem, eu acho que são alguns empates, mas leva a reflexão, né? Não vou dizer que é o ideal, não é? Não, né? Todo um lado dessa jogada, não vou falar que é, mas acontece. Mas, ao mesmo tempo, existe também um caráter pedagógico nisso tudo. Então, acaba que as pessoas vão se adaptando, todo mundo vai se adaptando, então o advogado que às vezes milita no Juizado Especial Federal, a gente já tem uma simbiose, é uma coisa interessante. Porque como o advogado, na maioria que aqui está acostumado, ele é um militante de Juizado Especial Federal, ele lida com causas previdenciárias, né? Ele acaba tendo muitas ações. Então, é um advogado que tem um monte de ação, um advogado que faz audiência, tem advogado que faz audiência quase toda semana, então acaba tendo mais ou menos uma interlocução mais simples. É interessante, como no polo passivo nós não temos uma pessoa física, que em tese também tem um interesse pessoal, são advogados públicos que estão no nosso polo passivo, né? São órgãos públicos que têm interesse na solução correta da demanda, mas não um interesse pessoal. Então, assim, a coisa, ela flui de uma maneira diferente, é muito diferente. Às vezes as pessoas comentam assim, nossa, mas
na Justiça Federal, o pessoal é todo educado, nossa, não tem briga, né? Mas eu acho que muito por isso também, né? Acaba que tem uma pessoalidade. Então, o procurador está ali, apresenta sempre tem interesse pessoal, ele é vizinho do autor, ele né, não bateu boca com o autor na semana passada. Então, assim, é uma coisa que flui com mais leveza, digamos assim, né? Dentro dessas questões, então, falando desses problemas que a gente surge, eu queria, assim, focar nesse momento a minha fala, né? Eu acho que é importante trazer, principalmente que a gente tem muitos estudantes aqui, nas buscas das soluções dos desafios, né? Como eu disse, a gente trabalha com a ineficiência da administração pública federal, a gente trabalha com um volume muito grande de processo, e aí o foco hoje da justiça, né, posso dizer, da justiça federal, é um foco da desjudicialização mesmo, é uma busca de como a gente consegue resolver as questões sem judicializar. O nosso país é um país muito litigante, né? Nós temos muitas faculdades de direito também, são muitos estudantes, o advogado brasileiro ele é formado para o litígio, e isso é uma mentalidade que tem sido se busca com muita veemência tentar modificar essa cultura do litígio. Então, o foco hoje né, a menina dos olhos dos tribunais é de judicialização. Né, o sistema multiportas de resolução de conflitos, pela conciliação, inclusive pré-processual, né, de se buscar plataformas, tem a plataforma do consumidor, de se incentivar as pessoas a buscarem a solução de outra forma, né? E a gente se formar também para tentar fazer essa composição, porque também parece simples, mas a formação do mediador e do conciliador, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E não é tão simples assim, ser conciliador, ser mediador. Nós já temos aqui em Juiz de Fora, né, o Sejus, que é o centro de conciliação especializado, tem um juiz coordenador, forma de tempos em tempos conciliadores que trabalham para a gente e fazem audiências, né, nesse sistema de conciliação, e não é tão simples assim buscar a conciliação. Não é tão simples, né, pelo caráter, às vezes a raiva da pessoa, isso tudo demanda um certo jeito, uma certa habilidade, nem todo mundo tem, e também porque a gente enfrenta as dificuldades com os órgãos públicos para conciliar, para reconhecer que aquele Estado não tem razão, para poder conciliar. É uma coisa recente, na realidade, da Justiça Federal, conciliação por parte de INSS, a Caixa, até que, né, por ter, apesar de né, é uma empresa pública, banco, enfim, então tem uma tendência maior à conciliação, a União difícil demais de conciliar, enfim, o INSS ainda concilia um pouco, mas ainda assim a gente eu acho que ainda caminha passos lentos nessa questão da conciliação, difícil de conseguir, mas é a busca, a menina dos olhos da justiça, e trabalhar junto aos órgãos públicos, de um tempo para cá, me parece, não sei se foi 2018 ou 2019, a Justiça Federal implementou centros locais, centros nacionais de inteligência. Esses centros, eles fazem análises o que está impactando a justiça, quais são as demandas que estão impactando, quais são os problemas, qual é o problema de jurisprudência. Porque, por exemplo, a questão da correção monetária, da TR, ela impactou a justiça de uma forma absurda. Desde 2015, agora que transitou em julgado o acordo do RE, agora que o ministro Fussi conseguiu analisar, são, sei lá, 10 embargos de declaração, nem sei, são vários. Então, é uma questão que vai impactando a justiça, você não sabe que índice de correção vai utilizar, e como essa, são várias ações. Então, esses centros, além de trabalhar nos tribunais, nas turmas recursais, na TNU, né, na Turma Nacional de Uniformização, trabalhar no STJ, no STF, levando ao conhecimento, fazendo notas técnicas, analisando, levando ao conhecimento dos tribunais superiores a realidade da justiça, o que está se aguardando, o que se espera em termos de pacificação
de demanda, para que a gente possa aplicar precedentes, né, para poder que possa implementar efetivamente esse sistema de precedentes no país. Então, esses centros têm tido um trabalho muito interessante, tem sido feito, tem até, me parece, acho que no site do CJF tem até, fizeram livros, o CJF é o Conselho da Justiça Federal, né, e fizeram livros para poder compilar essas notas técnicas que orientam, que instigam, né, que levam ao conhecimento dos tribunais as questões que estão impactando o dia a dia da justiça. Mas não só isso. Esses centros de conciliação também atuam efetivamente junto aos órgãos públicos, junto ao INSS, junto à União, né, tentando implementar medidas de desjudicialização. Né, o que pode ser feito, o que está impactando, tem experiências muito interessantes com isso, né? É um diálogo institucional, é um intercâmbio de ideias, né? Se ouve, se busca tentar um mecanismo de mitigação desse impacto que a gente tem na Justiça Federal. E o impacto é muito grande nessas questões. Só para ter um exemplo, outro dia eu estava conversando com um advogado da União, chefe aqui da Advocacia da União, e ele estava dizendo que existe um grupo de trabalho em Brasília para tratar das questões do auxílio emergencial, né, por conta da pandemia do Covid-19. Com o PJE, a implantação do PJE, ela vem muito nessa tomada de celeridade, de mudança na justiça, né? Eu acho que não consigo hoje conceber um processo em papel. A gente vai mudando as nossas perspectivas. Eu que adoro um caderninho, uma caneta colorida, enfim, tem que trabalhar só no computador e vendo o processo, e não vejo outra forma das coisas funcionarem. Nessa pandemia da Covid, a gente viu como a gente tem que mudar, né? Tudo tem que mudar. Eu, graças a Deus, só trabalho com processo virtual, a primeira vara toda virtualizada, né? A quinta também, as outras varas estão aos poucos, mas ainda tem processos antigos que não estão todos no PJE, mas é um avanço e tanto. E com o PJE, isso possibilita que você faça, né, por exemplo, nos órgãos, nas procuradorias, por exemplo, você consegue fazer uma divisão de trabalho equânime, você consegue montar grupos que vão trabalhar só com determinadas matérias. Isso, em tese, é uma coisa boa. É tudo muito novo. Então, eu estou trazendo isso para a gente levar reflexão, né, para que as pessoas acompanhem. Mas, por exemplo, na questão do auxílio emergencial, existe um grupo de trabalho todo em Brasília, eles vão responder todas as demandas do Brasil inteiro do auxílio emergencial, e vão tentar dar uma resposta rápida, vão buscar solucionar isso o mais rápido possível. Por quê? Porque o medo deles é que só de indeferimento eles fizeram um levantamento, foram 4 milhões de indeferimentos no país. Se 1% litigar, acabou a justiça, né? Assim, nós vamos quebrar. Vai ser, então, está todo mundo meio que esperando para ver o que vai dar e tudo. E aí, dentro dessa perspectiva, o profissional hoje, né, o profissional hoje do direito, ele tem que ser um profissional também multifacetado, né? Um profissional polivalente. A gente, né, eu nem sei se a minha geração consegue mais ser esse profissional, porque o que eu vejo hoje é que a informática, o sistema de informação, a era digital, ela chegou. Eu vejo isso, a busca hoje incessante que se tem é a questão digital. E apesar dela não estar sendo muito, eu pelo menos não tenho visto ela sendo falada toda hora e tudo, mas essa questão de uso de inteligência artificial, como um todo, na Justiça Federal e nas procuradorias, é uma realidade. Né? Tem sido implementado, tem até nome, o STF, ele tem um programa, né? um sistema, ele está implementando um sistema de inteligência artificial, que eles até deram o nome de Vitor, e é um sistema que é todo trabalhado, tem um grupo de trabalho bastante capacitado da UNB, junto com o STF, com pessoas técnicas, pessoas com formação internacional, que lidam com isso, para implementar essa questão de inteligência artificial na justiça civil. É uma coisa que está caminhando, estava caminhando a passos mais lentos, mas eu sinceramente acho que com a pandemia a coisa vai correr.
porque o que eu vejo na pandemia, nós ganhamos em tecnologia de informação em 3 meses, 30 anos, nos passos que a gente tinha antes. Todo mundo teve que se reinventar, não só na justiça, eu acho que foi todo mundo mesmo, né? Todos os profissionais, todo mundo teve que encontrar caminhos diferentes, né? Teve que ir para a internet mesmo, nosso novo normal é online, e a justiça não está diferente disso. As procuradorias, inclusive, já usam muito trabalho de robô, o próprio INSS usa trabalho de robô, eles têm sistemas. O próprio auxílio emergencial, ele foi todo feito com base em robô, cruzamento de dados, a DataPrev, você pega informações e vai fazendo esses cruzamentos de dados para deferir ou indeferir, pega endereço, pega, né, cadastro do CNIS para ver se a pessoa tem ou não tem emprego formal, quanto tempo tem, enfim, é uma realidade. E eu acho que é uma coisa que vai gerar bastante discussão, bastante polêmica. O marco regulatório disso vai ter que ser pensado, é uma adaptação. Então, eu queria trazer isso porque é um assunto que eu não entendo muito. Tenho buscado me orientar, porque eu acho bastante interessante, mas tenho muito que aprender. Porque a gente que é da área de humanas, a gente é muito cuspidinho, pelo menos assim, né? A minha geração é muito assim, talvez a geração de vocês não sejam tanto, mas a gente é muito cuspidinho, a gente é muito do papel, a gente é muito do livro, né? E eu tenho visto que isso a gente está tomando uma chacoalhada disso. A gente tem que ver, vai ter que estar tudo automatizando, e, por exemplo, no próprio Procuradoria, quando junta informações de cadastros de CNIS, que é informações, documentações, né? Processos administrativos previdenciários, todos são feitos por robô. A juntada no PJE, todo por robô. Não passa mais pelo procurador. O procurador não tem que solicitar para o fulano que é lá da agência. O fulano da agência não tem que pegar isso, tudo está informatizado. Então, antigamente, o procurador tinha que falar assim, eu preciso do processo administrativo do segurado tal. Aí ele tem que mandar um ofício para o fulano de tal. Fulano de tal vai lá, tem que procurar aquilo ali manualmente, lá naquele meio de poeira. Isso não existe mais. É tudo automatizado. Então, perícias nos processos de incapacidade, todas as perícias juntadas por robô. Na Advocacia da União, eles têm um robô, acho que chama Jaiminho, que tem até nome, né? Eles têm um nome, inclusive. Então, o Jaiminho, ele facilita a busca por pesquisas de determinados assuntos que você tem que apresentar a contestação. Então, ele já tem várias coisas prontas, ele já tem pesquisa de jurisprudência, né? Nos tribunais superiores, essa busca por, né, a inteligência artificial tem buscado já fazer uma triagem de determinados assuntos, né? O Vitor, mesmo do STF, vai buscar muito, no primeiro momento, pelo menos, buscar muito essa questão de fazer triagem, identificar assuntos de petições, né? Tem questões de conexões neurais, não sei o que, enfim, eu não entendo muito do assunto, mas queria trazer, porque eu queria trazer reflexão e chamar atenção para isso mesmo. Então, ele vai fazer a identificação de assuntos, ele consegue ler a petição, ele identifica, ele é alimentado pelo servidor, mas ele vai fazer essa identificação. Então, a gente tem 2 momentos até da inteligência artificial, né? Essa de trabalho mais simples, de trabalho manual, de juntada de coisa em processo, isso daí já é uma realidade. E com isso, o profissional menos capacitado, né, que tem uma menos formação, ele vai perdendo sua importância. Eu vejo que técnico judiciário, por exemplo, né, aquele profissional que faz atividade mais burocrática, ele é um profissional realmente em extinção na justiça. Vão ficar mais os que têm capacidade de análise, atividade fim. O próprio oficial de justiça vai reduzir muito, porque, né, já tudo online, a gente cita INSS online, manda informação online, é tudo online, então, quer dizer, ele vai reduzindo cada vez mais a importância de determinadas carreiras, né? E eu acho que hoje o lugar vai ser das pessoas que estão mais capacitadas, que fazem atividade fim, que têm conhecimento para fazer a correção do trabalho do robô, né? Porque a inteligência artificial ainda tem um segundo momento de utilização dele na justiça, que é o próprio auxiliar da decisão judicial mesmo, o juiz robô. Né? É uma discussão grande, eu acho que muita coisa vai acontecer com base nisso, mas a perspectiva da inteligência artificial
estou até olhando para ver minha hora, mais ou menos, estou mais ou menos meu tempo. O uso da inteligência artificial, ela caminha para isso mesmo, para auxiliar juízes e assessores mesmo no processo decisório. O objetivo do trabalho dentro da inteligência artificial é esse, é se buscar isso, né? Como isso vai se dar, não sei. Né? Como, até que ponto isso vai poder ser usado, não sei. O que vai ser bom, o que não vai ser, né? Eu acho que a gente vai ter erros, a gente vai ter que ter um momento de correção, né? Mas isso é uma realidade mundial, né? E esse programa até do STF, tem juízes que já estão levando esses programas, inclusive para Londres, para a Grécia, para apresentar a realidade brasileira, o que tem sido feito. Então, assim, não são coisas que são muito divulgadas, pelo menos eu não vejo muito isso ser divulgado, mas vejo que hoje o trabalho todo é focado nisso. Então, assim, para concluir, não só falando mas aproveitando a fala do juizado para falar de inteligência artificial, porque eu acho que o juizado é um celeiro de boas práticas, então muitas boas práticas de economia, de efetividade surgem do juizado, e acho que com isso a inteligência artificial também tem um papel, vai ter um papel muito fundamental no juizado, porque é um celeiro de experimentos, de boas práticas, né, dentro desse sistema de justiça. E acho que essa questão da pandemia, do ponto de vista da justiça, acho que nós vamos caminhar muito. Infelizmente, uma tragédia, né, de proporções mundiais nos fez repensar muita coisa. Fez todo mundo fazer vários estudos, são vários estudos, muita coisa online. Eu tenho feito teleaudiência, tenho tentar, na verdade, assim, não consigo fazer em todos. Outro dia fiz até uma reunião com os advogados que têm processos conclusos comigo aguardando audiência, porque para esclarecer como seria feito, porque a maioria do nosso público é realmente pessoas muito simples, pessoas que não têm acesso às vezes à internet, que moram na roça, um lugar que, né, às vezes, até hoje tem gente que mora em um lugar que não tem energia elétrica, então isso não existe, né, na nossa realidade, apesar de a gente estar nos rincões do país, mas existe. Mas para levar a eles essas possibilidades, como que a gente poderia fazer? A gente consegue fazer, é simples fazer uma audiência pelo Teams, que é um sistema tipo Zoom, né? E não precisa de muita coisa. A gente, às vezes, eu até falei com ele, eu sei que o senhorzinho, né, o senhor está ali na roça, não tem internet, não tem Wi-Fi, mas às vezes ele tem um netinho, que tem um neto que tem um celular 4G, tá bom, leva lá, marca a hora, leva lá, eu faço audiência com ele. Então, assim, a gente tem que tentar ver o que é o nosso novo normal. Eu não sei como vai ser, né? A gente não sabe a repercussão disso, não sei nem quando a gente volta efetivamente ao trabalho presencial. Então, são inovações. E aí, outro dia eu fui fazer uma audiência, uma pessoa em Uberlândia, né? A gente faz, às vezes, videoconferência para poder ouvir pessoas de fora, então aquela pessoa tem que se deslocar à sede da justiça, e aí, né, tem o oficial de justiça que acompanha, enfim, e a gente colhe o depoimento, eu daqui, né, os advogados daqui, a pessoa lá, ou às vezes a pessoa lá, né, e os advogados lá, enfim. Mas fiz pelo Teams, foi tão mais fácil, eu falei, gente, foi tão mais rápido, a pessoa estava na cozinha da casa dela, e eu ouvi, a gente concluiu, enfim, né, a gente tem que tentar buscar. Pode haver um comprometimento da lisura daquele ato? Pode haver, né? Eu posso verificar, mas a gente tem que tentar, tem que buscar, ver alternativas, ver o que funciona, o que não funciona, né? Não estou sozinha nessa, tem réu, tem INSS, tem procurador também para avaliar e para alegar, e inclusive já consegui fazer acordo. Então, assim, é o nosso novo normal, é a nossa nova realidade, acho que muita coisa vai caminhar nesse sentido. Acho que queria deixar, então, essa mensagem para o pessoal que está formando tudo, que as coisas vão mudar, né? E a gente tem que informática, né, automação, inteligência artificial, eu acho que isso tudo vem para ficar. Então, assim, com isso, eu acho que eu trouxe mais ou menos as coisas que eu queria, né, focar mais, que eu achei mais relevantes. Não sei se enfim, eu anotei umas coisas aqui, mas coloquei uma caneta aqui, não estou nem enxergando, mas eu acho que era isso, enfim, acho que está dentro do meu tempo, né? E queria agradecer mais uma vez aí o convite e a oportunidade de falar um pouquinho da nossa realidade. Doutora Marina, agradeço imensamente. Dá para ver ali que o professor Gaio já fez algumas anotações, imagino que ele queira falar também.
Eu acho que só vem a corroborar, e é muito interessante a maneira que a senhora coloca, né, das personagens, né, no Juizado Especial Federal. É algo que até o professor Caio chamava isso a atenção nossa no mestrado, o INSS, igual a senhora colocou, quase 80% das causas, né, se dá por ineficiência do próprio INSS, né, obrigando a pessoa a se socorrer do judiciário realmente para buscar um direito que poderia ser tranquilamente solucionado, conferido extrajudicialmente, né? E aí a gente onera ainda mais, é o Estado onerando o Estado, o que é o maior dos paradoxos. É uma loucura, é uma loucura. Aí eu ia até questionar duas questões rapidamente. Primeiro, essa questão, se o juizado especial, dentro da ideia de celeridade, informalidade e até a ideia da autocomposição vir muito mais presente no juizado especial, né, pelo menos assim, em tese, se a autocomposição tem efetividade no âmbito do juizado especial, porque a gente vê uma resistência muito grande, né, conversando com amigos advogados aqui que atuam na área, né? Vi, inclusive, aqui alguns colegas e ex-alunos, inclusive, que advogam na área previdenciária, conversando com procuradores do próprio INSS que falam dessa dificuldade em fazer acordo por conta das instruções normativas do próprio órgão. Essa autocomposição hoje, ela tem efetividade? Não tem? Como é que é? Olha, eu acho que tem, isso hoje, apesar de, não posso, é normativo, é isso, mas acaba que é uma questão bastante pessoal. Tem procuradores que fazem mais acordo, tem outros que são mais, né, tem um perfil mais formal, mais resistente, e eu até às vezes falo assim, gente, mas o procurador, ele representa um órgão, uma pessoa, que é o INSS. Então, tem hora que não dá para você, pelo menos a minha visão, não dá para você ter uma independência funcional tão grande que cada pessoa vai defender o mesmo órgão da forma que ele vê pessoalmente. Eu acho que tem que ter uma uniformidade nessa conduta. Então, é uma crítica que às vezes eu faço, porque existe uma questão pessoal. Tem procuradores que são ótimos para fazer acordo, outros que são péssimos. Tem dia que eu chego a fazer audiência e falo, nossa, vai sair nenhum acordo. Então, assim, eu já até sei. Eu falei, nossa senhora, vai pelejar. Aí, não, hoje vai ser bom, vai render. Hoje vai ser... Então, assim, é uma coisa que acaba sendo muito de perfil. Mas, realmente, eles não... A gente entra... Não, eles não têm essa formação, né? Essa coisa de acordo na administração pública federal é uma coisa muito recente, né? Que já vem da minha época. Eu tomei posse em 2004, sou juiz desde 2004. Na época, eu tomei posse, era impossível, você não conseguia um acordo. Conseguia com a Caixa. Com a Caixa, sim. Com os Correios, às vezes... Mas, que eu até esqueci de mencionar os Correios também, né? É o nosso réu, porque empresa pública, mas assim, com o INSS e União, uma luta. Com a União, ainda uma luta, ainda bastante difícil. Com o INSS, menos. Acho que vai mais do perfil do procurador do que de normativo, porque a gente tem muita questão de fato, e questão de fato é ali na audiência, né? O cara é rural ou não é rural? Tem direito à aposentadoria rural? Não tem, é questão de fato. Né? Ali o sentido do procurador na audiência e na documentação, né? Mas acho que é efetivo, sim. Acho que já foi melhor. Agora eles estão com um grupo de trabalho. Essa questão do grupo de trabalho, pois é uma coisa que a ideia é bastante interessante, eu acho. Acho até que no PJE há uma busca hoje até da justiça de tentar fazer uma equalização de trabalho pelo PJE, porque hoje eu posso trabalhar em qualquer processo, né? Tem acesso em qualquer lugar. Então, assim, é uma forma, talvez, de você equalizar os trabalhos, porque uma realidade que todos nós trabalhamos na administração federal tem juiz que trabalha muito, tem juiz que trabalha pouco. Isso é sempre, né? Tem procurador que trabalha muito, procurador que trabalha pouco, até pela carga de trabalho mesmo, pela região que trabalha. Então, eles têm buscado tentar equalizar, mas aí o tal do grupo de trabalho, nossa senhora, por hora está um horror. Não faz acordo nenhum, tá uma luta. Mas, assim, a ideia é boa. Eu confesso que eu acho que a ideia é boa, né? Você fazer um grupo, concentrar em determinados assuntos, você especializa, a ideia é boa. Por hora, acho que deu uma piorada grande. Mas acredito na efetividade, sim. Professor, temos aí mais 2 minutinhos. O senhor deseja fazer alguma colocação? Não, rapidamente. Primeira questão, é interessante o que a doutora Marina está falando,
Eu fui seu professor na Universidade Federal? Foi, de sociologia. Olha só, você falou do Gregory aí, e eu tive outro dia uma palestra com ele, mas eu estou vendo o Bruno aqui também, que foi meu aluno também. Federal. Que coisa boa, estou aqui, estou me sentindo rejuvenescido, viu? Muito feliz de ver isso. E muito feliz de ver a sua carga de trabalho, de ver a sua seriedade, e ver realmente o seu comprometimento com a atividade jurisdicional. Me orgulha muito, viu? Assim como que Brenner, bom. Obrigada. Igual como o Brenner, eu falei com o Brenner. Mas uma questão importante aí, já que nós temos pouco tempo, é uma questão que envolve... Eu tenho estudado bastante sobre a inteligência artificial, já tem mais ou menos uns 3 anos que eu tenho estudado muito sobre isso. E outro dia eu até palestrei sobre o processo civil e inteligência artificial, que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem... eu até entendo um pouco sobre o assunto, mas acho assim o máximo, quero me aprofundar mais. Eu tenho me aprofundado já há um bom tempo sobre isso, tem alguns orientandos também que têm trabalhado bastante esse assunto, mas é um caminho sem volta e nós temos que realmente entendermos que até a ajuda na tomada de decisões é algo que vai ser... O trabalho final, a decisão, certamente nunca poderá ser da máquina. Isso é verdade porque, inclusive, você, pelos princípios da jurisdição, a jurisdição ela não pode ser transferida, né? Então, é uma questão, né? Se houvesse uma decisão por máquina, a primeira questão que deveria ser falada é o seguinte, olha, na hora de fundamentar, essa decisão foi feita por máquina. E isso obrigatoriamente tem que falar, e isso não pode ser feito. E uma outra situação que é importante é a questão dos meios propícios à solução de conflito. Os online dispute resolution, ou seja, hoje você também ter essa possibilidade, igual tem no consumidor.gov, por exemplo, essas plataformas que devem ser olhadas com muita responsabilidade, mas são novos modelos, novas formas de você empreender satisfação de controvérsia, solução de controvérsia. Eu não compro na internet. Muitas vezes eu vou comprar na internet. A solução pode também estar vindo da própria rede mundial de computadores. Isso é importante entender também. Tem que ser uma parceira, tem que compreender que é possível você ter solução de controvérsias fora do Poder Judiciário. Isso é a política do consenso, né, que a gente luta tanto. Mas se for para ser dentro do Judiciário, que ela seja feita da melhor e da maneira mais efetiva e saudável possível. Mas é só isso, porque a gente tem pouco tempo, senão ficaríamos aqui até... Só para concluir e até mencionar essa questão que o senhor falou, da questão, a gente não pode ter decisão A, decisão B, né? A gente não pode ter justiça A e justiça B. Isso é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter. Não é porque a gente está no juizado, tinha um colega que falava assim, é juiz de menor potencial ofensivo, né? Brincava assim, juiz de menor potencial ofensivo, como se aquelas demandas fossem de só menos importância, né? São demandas simples, não tem importância, mas não é assim. Né? São demandas de menor complexidade na análise, mas são demandas que mudam a vida de uma pessoa. Ela é bastante relevante do ponto de vista social, né? Então, eu queria só enfatizar isso, que eu ia mencionar isso durante a minha fala, mas acabei falando que eu acho também que não pode ter decisões dessa categoria. Apesar da oralidade, da simplicidade, é possível se analisar, é possível se aprofundar com objetividade, né? É interessante. Eu leciono juizados especiais, eu leciono na Federal como optativa. A Federal Rural do Rio de Janeiro, eu leciono como optativa. Mas você veja só que todos que estão aqui nos ouvindo sequer tiveram uma disciplina obrigatória de juizados especiais. E é a porta de entrada e muitas vezes de ficar mesmo o advogado naquele ambiente. Porque é um ambiente que é extremamente menos burocrático, mais objetivo, que está mais próximo da realidade do brasileiro e não dá para se tornar juizados especiais uma justiça marginal, porque ela não é. Ela tem regras, essas regras devem ser seguidas, devem ser respeitadas e não ser ordinarizadas, ainda que muitas vezes haja dificuldade com relação a isso. Não é justiça de segundo grau, não é subjustiça. É tão qualitativa como deve ser ordinária, mas com as suas características que devem ser sempre respeitadas, né? Com certeza. Pessoal, não tenho como agradecer a presença desses dois profissionais aqui, tá? Da doutora Marina, do professor Gaio. Realmente foi, assim, brilhante a participação de vocês e agradecer mais uma vez ao pessoal da OAB, pessoal da técnica lá da OAB, ao pessoal da comunicação da OAB, que viabilizou esse evento, né, dentro desse nosso novo normal,
tá? Sem vocês a gente realmente não conseguiria fazer isso, então fica aqui meu agradecimento a todos, na figura da Cíntia que está aí presente, tá? Cíntia, transmita a todos aí. Agradecimento à diretoria da OAB, subseção Juiz de Fora, na figura do Dr. João, e também a instituição Docton de ensino aí por promover ensino de qualidade aí a todos, tá certo? Pessoal, tenham todos uma boa noite, muito obrigado, obrigado a todos os alunos e participantes aí. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Bye, bye. Até logo.